Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de doenças transmissíveis e não transmissíveis. Nessa apresentação, nós vamos ver um pouco sobre veículos, que seria basicamente por onde os materiais contaminados podem fazer essa transmissão, substrato, que é o material onde nós podemos encontrar esses agentes infecciosos, medidas utilizadas no controle de doenças, proteção individual e coletiva e ainda doenças emergentes. Iniciando então sobre veículos, nós temos que entender que são objetos ou materiais contaminados que sirvam de meio mecânico, auxiliando um agente infeccioso a ser transportado e introduzido em um hospedeiro suscetível. Por exemplo, nós temos água, leite ou outros alimentos e objetos contaminados. Então, esse é o veículo que nós vamos chamar que é um material que pode estar transportando então esse agente infeccioso para desenvolver a doença no outro indivíduo. Substrato é um material de origem vital produzido em processo fisiológico ou patológico por organismos vivos que consegue carregar formas de sobrevivência do agente infectante. Então nós vamos entender vários tipos de substrato e exemplos nesse momento. Por exemplo, nós temos o escarro como substrato e podemos ter então dentro desse escarro o agente causador da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculose. Outro substrato, o esperma, por exemplo, pode estar transmitindo o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, né? A doença AIDS. Por exemplo, as fezes, como substrato, nós vamos ter vários micro-organismos causadores de doenças relacionadas à transmissão fecal-oral, que nós chamamos também. Nesse exemplo, nós temos a entamoeba histolítica, que é conhecida como amebíase, né, a doença. Nós podemos ter, por exemplo, o leite materno, portando então um agente causador chamado Mycobacterium leprae, que vai desenvolver no recém-nascido, por exemplo, a hanseníase virchoviana. Nós podemos ainda, por exemplo, no músculo do gado, na carne pode ser consumida, preparada, né, sem o aquecimento correto e além de não ter todo o cuidado pela vigilância sanitária, e o gado está contaminado, por exemplo, com Taenia saginata, né? Então vai causar ateníase, né? Nós temos ainda como substrato, por exemplo, o pus, né, que pode estar sendo liberado através de pústulas ou feridas na pele. Um dos agentes causadores que, em geral, pode estar desenvolvendo são Staphylococcus aureus, que é uma bactéria, e pode causar, por exemplo, um impetigo como doença. Nós temos ainda como substrato o sangue, né, que pode estar contaminado com o vírus da hepatite B e causar a hepatite B, né? São as hepatites infecciosas também conhecidas. Ainda como substrato nós podemos ter, por exemplo, a saliva, que pode estar contaminada com rabidovírus e pode estar causando a raiva, né? A transmissão principalmente por animais como cachorros, né, e gato. Nós podemos ainda ter, por exemplo, a secreção oronasal, com agente causador a Neisseria meningitidis, que é uma bactéria, e pode estar causando então uma doença meningocócica, correto? Outro substrato, secreção vaginal, como agente causador, a Neisseria gonorrhoeae, causar então, né, a doença chamada gonorreia, né, uma das DSTs, doença sexualmente transmissível. Nós podemos ainda ter secreção uretral, suor, né, e urina. Então, isso nós temos só como exemplos, alguns exemplos de material biológico, a gente pode chamar de substrato, e ainda o bioagente patogênico, né? Ou seja, o agente etiológico da doença ou agente causador, correto? Nós temos que entender também medidas específicas utilizadas no controle das doenças infecciosas. Por exemplo, atuação nos reservatórios. Animal, por exemplo, nós podemos tratar com eliminação de ratos, vacinação do gado e animais domésticos. No ser humano, no caso de doenças infecto-contagiosas, nós temos que promover então o isolamento, o diagnóstico e tratamento, né? Então, portadores crônicos de salmonelose, né? Um exemplo. O meio ambiente, promover a desinfecção, né? Destruição dos agentes fora do organismo pelo formol, raios ultravioletas, etc. E limitação da exposição aos agentes, por exemplo, do solo e das cavernas. Para promover essa interrupção de transmissão no meio ambiente, uma das coisas fundamentais em saúde pública é o que nós chamamos de saneamento ambiental, ou saneamento básico, ou seja, todo o cuidado com a água, com o esgoto, com o ar e solo.
A vigilância sanitária também atuando justamente no controle de gêneros alimentícios e ainda medicações ou drogas, né? E ainda nós temos também o controle de vetores, né? A desinsetização e molucidas, por exemplo, né? Nós temos algumas doenças transmitidas também por moluscos, tá? Como proteção individual, nós vamos ter, por exemplo, a educação para a saúde, incluindo a higiene pessoal, é uma das principais formas também de prevenção das doenças, ou interromper essa cadeia de transmissão. Imunização ativa e passiva, quimioprofilaxia e quimioterapia, né, a utilização de medicamentos, tratamentos com antibióticos ou retrovirais. E uma das coisas fundamentais em saúde pública e atenção primária é o diagnóstico precoce de casos e a busca ativa desses casos, né? E o que é fundamental também seria o tratamento efetivo, você conseguir fazer o diagnóstico da doença e promover o tratamento efetivo.